Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos dar aqui continuidade ao estudo de progressão geométrica e nós vamos falar aqui sobre soma dos infinitos termos de uma PG. Soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica. Em alguns casos, a soma dos infinitos termos de uma PG pode convergir para um valor finito, ou seja, pode ir de encontro a um valor finito. Para fins de ilustração, observe o quadrado abaixo de área igual a 1 e sua subdivisão em infinitos retângulos e quadrados menores, cuja área está expressa na figura. Então, aqui nós temos aqui uma figura 1, composta aqui, na verdade, de duas partes. Tá? Nessa primeira aqui, eu tenho aqui um quadrado de área, uma unidade de área. Quando você for analisar aqui a segunda figura, ela foi, na verdade, aqui, tirada da primeira. Mas de que forma? Essa primeira parte aqui, que eu vou chamar aqui de área 1, que eu vou destacar aqui para você aqui, ela nada mais é do que a metade da área aqui desse quadrado, tá? Quando eu for chegar agora aqui, na minha área 2, a minha área 2, ela já é, na verdade, aqui, a metade da área 1. Quando você for analisar agora aqui, a nossa área 3, você vai perceber que ela é a metade da área 2. Já a minha área aqui, que eu vou chamar de área 4, ela é, na verdade, aqui, a metade da área 3. E, consequentemente, a nossa área aqui, 5, é metade da área 4, a área 6 é metade da área 5, e assim sucessivamente. Então, na verdade, eu estou pegando a área sempre metade da área anterior. E aí, na verdade, eu vou ter aqui uma infinidade de retângulos e quadrados, tá? Cada vez menores pela metade. E se eu chegar agora aqui, e somar cada uma dessas áreas, área 1, mais área 2, mais área 3, mais área 4 e assim sucessivamente, eu vou ter que, na verdade, ter aqui o meu quadrado original de área 1. Então, somando cada uma dessas áreas, eu vou ter, na verdade, aqui o meu quadrado inicial de área 1. Mas perceba que para eu ter esse quadrado aqui de área 1, eu tenho que pegar, na verdade, aqui sempre a metade da metade. Ou seja, eu vou ter que fazer essa continuidade que eu fiz aqui, infinitamente. Eu não posso parar aqui na área 6. Eu vou ter que fazer, na verdade, aqui uma soma infinita aqui de quadrado e retângulo. De modo que essa parte aqui branca aqui, ela vai ficar cada vez menor. Ou seja, pegando sempre aqui a sua metade. Então, na verdade, o que nós fizemos aqui foi o seguinte, eu peguei aqui, a área 1, que é a metade, peguei aqui a minha área 2, que é a metade da primeira, então aqui, na verdade, eu tenho aqui 1/4, tenho aqui a área 3, que é a metade da segunda, ou seja, eu estou pegando cada uma dessas áreas aqui, estou multiplicando pela minha razão, que é meio. Então, aqui, meio vezes meio, 1/4, que vezes meio dá 1/8, que vezes meio vai dar 1/16, que é, na verdade, aqui, a minha área 4, que é a área 3, né? 1/16 vezes meio, eu vou ter aqui a minha área 5, que é 1/32, que vezes 1 meio, eu vou ter aqui a minha área 6, que é 1/64. Então, somando cada uma aqui dessas áreas, eu vou ter que, na verdade, aqui chegar na minha área inicial, que é igual a 1. Então, perceba aqui que eu estou somando uma quantidade infinita de termos. E essa quantidade aqui infinita de termos, ela vai ter que convergir, ir de encontro para a área 1, que é, na verdade, aqui a minha área original do meu quadrado. Então, nesse caso, eu consigo aqui somar
uma quantidade infinita de termos. Agora, quando é que isso vai ser possível? Bom, de forma geral, existe uma condição para que a soma dos infinitos termos de uma PG seja um termo finito. Então, seja que eu estou somando uma quantidade infinita de termos de uma PG e essa soma de parcelas infinitas ela vai me dar aqui, na verdade, um termo finito, ou seja, um número real. Para que essa soma seja possível, a condição necessária é a seguinte, ó. O módulo da razão deve ser menor do que 1. Ou seja, o módulo da razão ser menor do que 1 é a mesma coisa você dizer que a sua razão vai ter que estar compreendida entre -1 e 1. Então, na verdade, ó, a sua razão ela vai poder assumir qualquer valor entre -1 e 1. Então, muito cuidado com isso aqui. Ó. Você só vai poder somar infinitos termos se a sua razão for um número que está compreendido entre -1 e 1. Ok? Então, cuidado com isso aqui. Ó. Bom, o que vai acontecer aqui então? Ó, eu sei que a soma dos termos de uma PG finita é dado por A1 que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Desde que esse meu Q aqui, na verdade, seja diferente de 1. Uma vez que eu estou falando que a minha razão vai estar compreendida entre -1 e 1, o que vai acontecer nessa formulinha aqui? Ó? Quando eu for somar aqui uma quantidade infinita de termos, eu vou obter aqui o seguinte cálculo aqui, A1 que multiplica a minha razão elevada a N menos 1 dividido por Q menos 1. Agora, perceba que essa razão minha aqui, ela é um número que vai estar entre -1 e 1. Tá? Vai ser elevado a N menos 1. O que vai acontecer aqui? Olha, por exemplo, quando eu pegar aqui a minha razão, por exemplo, aqui, olha, meio, só para você acompanhar aqui o que eu quero dizer. Eu vou chegar agora aqui, aonde está escrito Q, eu vou ter que chegar agora aqui, substituir aqui, o valor aqui de meio. E aí o que vai acontecer aqui, Quando eu fizer aqui, esse N meu, tal, ir para infinito, esse N meu aqui, tendendo para infinito, você vai ver que essa divisão aqui, o denominador, por ser maior que o denominador, quando eu fizer esse N ser um valor muito, muito, muito grande, o denominador vai crescer muito mais rápido que o numerador. Uma vez que o denominador vai ficar muito maior do que o numerador, você vai estar fazendo uma divisão de uma coisa, digamos, pequena por uma coisa muito, muito grande. E aí você vai ver que essa divisão sua aqui, ela vai tender, na verdade, a zero. Então, o que eu quero dizer para você aqui é o seguinte, quando você fizer o seu N tender para infinito, você vai ver que esse termo aqui, Q elevado a N, ele vai tender a zero. Então, essa formulinha nossa aqui, o N vai tender ao infinito, o Q elevado a N vai dar zero, então vai ter o seguinte aqui, Sn é igual a A1 que multiplica 0 menos 1 sobre Q menos 1. Então, na verdade, nós vamos ter que a soma dos infinitos termos de uma PG é igual a menos A1 sobre Q menos 1. E isso quando a nossa razão estiver compreendida aqui entre -1 e 1. Agora, se você chegar aqui, multiplicar o numerador e o denominador por -1, você vai obter que Sn é igual a A1 dividido por 1 menos Q. Só vai trocar o sinal aqui do denominador e do numerador, ok?
Então, é importante você saber aqui, ó, que essa formulinha aqui dos termos finitos, quando a nossa razão aqui, ó, é diferente de 1, quando você faz esse n aqui ir para infinito, você vai ter, na verdade, essa formulinha aqui, que vai nos ajudar aí a somar uma parcela infinita de termos, sempre quando a nossa razão estiver entre -1 e 1. Bom, então aqui eu tenho o seguinte, ó. Seja a PG infinita, A1, A2, AN, reticências, de razão que a soma dos infinitos termos de uma PG é dada por soma dos infinitos termos é igual a índice 1 dividido por 1 menos Q. Somente pode ser usada aqui essa formulinha quando você quiser somar uma quantidade infinita e o módulo da sua razão for menor do que 1. Ou seja, a sua razão está compreendida entre -1 e 1. Então, você tem que saber aqui, ó, que o A índice 1 é o primeiro termo e Q é a nossa razão. Então, para você calcular a soma dos infinitos termos, você só vai precisar do A1 e da sua razão. Muito cuidado aqui para essa razão. Não pode ser uma razão qualquer. Tem que ser uma razão que está entre -1 e 1. Ok? Então, lembre-se disso aqui, ó. Essa formulinha permite obter a soma dos infinitos termos de uma PG. Ok? Espero que você tenha acompanhado aqui esse conteúdo. Nos vemos aí no nosso próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.